Graça e a paz a todos os amados irmãos. Perdemos uma conexão. Estou aqui tentando uma conexão com o nosso amado pastor da convenção, que ele está tendo problema também. Agora, pastor Alberto. O pastor acabou de entrar. Graça e a paz. Deus abençoe, pastor. Agora deu tudo certo. Em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo a todos, amados irmãos da nossa Convenção Batista de Pernambuco. Nós estamos com o pastor Alberto. A graça e a paz, pastor. Estamos conectados, em nome de Jesus. Amados irmãos, infelizmente tivemos um pequeno problema de conexão, mas para a honra e glória do Senhor, estamos todos bem agora, né? Vamos iniciar mais uma live da nossa associação Mata Centro de Pernambuco, SNHB Mata Centro de Pernambuco, né? E nossas igrejas da associação Mata Centro começam de Moreno até Gravatá, né? Que o Senhor Jesus possa estar abençoando todos os nossos pastores da nossa convenção, né? E Mata Centro de Pernambuco. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E que esta noite maravilhosa nós temos uma live com o nosso pastor Alberto. Pastor Alberto é presidente da Convenção Batista de Pernambuco. E nesta noite ele traz, com a sua participação, traz uma palavra da parte do Senhor e algo mais que devemos comentar a respeito da nossa associação, algumas perguntas que ele possivelmente poderá nos responder. E só temos a agradecer ao Senhor por mais esta live, né? A internet nossa caiu, mas estamos firmes e fortes na presença do Senhor. O importante é que nós estamos firmes, né? Eu desejo a todos sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que antes do pastor Alberes iniciar a chamada de vídeo com o pastor Alberes, pastor Alberto, da nossa convenção, eu irei solicitar uma chamada de vídeo com o pastor Leonardo. O pastor Leonardo, ele é presidente da nossa associação Mata Centro, né? E antes do pastor Alberto entrar, irei solicitar uma chamada de vídeo do amado pastor Leonardo, e ele vai deixar uma saudação para o pastor e em seguida estará orando para que o nosso pastor, presidente da nossa convenção, não possa entrar em contato conosco, né? Onde você estiver, meu amado, em casa, no trabalho, onde quer que você esteja. Nós estamos distantes, mas conectados um com o outro. Amém? Nesse momento irei fazer uma chamada de vídeo com o pastor Leonardo. O presidente da nossa convenção estará entrando. Amém? A graça e a paz, pastor Leonardo. Amém, meu querido. Graça e paz. Que bom estar aqui de novo com vocês, dessa vez ao vivo, né? Verdade. Que a paz de Jesus sejam para todos que estão aqui conosco e para nós, da nossa associação, é um prazer e uma honra também receber o nosso presidente, né, o pastor Alberto Cristiano. Então, que ele também seja bem-vindo, e é bom estar aqui com ele, né, que em vez de quando a gente se encontra por aí, isso é bom. Amado pastor, o senhor tem alguns minutos para que o senhor possa também, se quiser deixar um versículo da parte do Senhor, e em seguida o senhor estará orando, não é, nesse momento, para que nós possamos passar a palavra para o nosso pastor Alberto, não é, e escutar da parte do Senhor o que ele nos reservou para esta noite maravilhosa. Amém? Nós estamos ansiosos para essa presença dele, com a participação. Tivemos um pequeno probleminha de transmissão, mas para a honra e a glória do Senhor estamos conectados. Amém? Amém, amém. Primeiro é uma alegria, né, estar aqui na
junto com a sociedade de homens, sabendo a importância que tem sido, nesse tempo de pandemia, a sociedade de homens tem trabalhado e tem edificado, assim, os homens batistas aqui da nossa associação. Só antes do versículo dizer assim da fidelidade de Deus, né? Hoje a nossa associação Mata Centro, boa parte dela já está com seus templos abertos, né? O propícios a isso. Alguns pastores ainda estão se adequando. E hoje acabei de chegar agora de uma reunião com o prefeito de Gravatar, onde foi autorizado a partir de terça-feira a abertura dos templos aqui em Gravatar, né? Então, quero dizer aqui aos pastores de Gravatar que a partir de terça-feira já temos essa abertura. E antes de orar pelo pastor Alberto Cristiano, eu quero ler aqui em Deuteronômio 7, o verso 9, que fala sobre a fidelidade de Deus, e Deus tem sido fiel nesse tempo, e eu sempre tenho dito aqui às minhas ovelhas que Deus também procura fidelidade em nós. Né? Diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Glória a Deus. Amém. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia que tu nos concedeste, por essa noite onde nos encontramos aqui, ó Pai, nesse momento tão rico, porque é um momento onde a tua presença, Pai, é real em nossas vidas. Por isso te pedimos pela vida de Sávio, pela vida dos homens aqui da nossa associação, bem como, ó Pai, te apresentamos agora o teu servo, pastor Alberto Cristiano, presidente aqui da nossa Convenção Batista de Pernambuco. Que tudo aquilo que ele for falar seja inspirado pelo teu Espírito Santo, Pai. Que nessa noite todos nós sejamos ricamente abençoados pela tua presença e pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos isso no nome maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Pastor Leonardo, ele é presidente da nossa Associação Mata Centro de Pernambuco e pastor da PIB de Gravatar. Que Deus abençoe, pastor, o senhor e toda a sua família. Amém? Amém. Muito obrigado. Paz. Deus abençoe também. Nesse momento, após o pastor ter orado, irei fazer uma solicitação de vídeo para o nosso pastor Alberto, da nossa Convenção Batista de Pernambuco. Irei enviar agora uma solicitação de vídeo para o pastor. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aguardando a aceitação do pastor. Amém. A graça e a paz. Graça e a paz. Amém, pastor Sávio, irmão Sávio. A alegria participar desse momento com os irmãos e mando já um abraço aí para o pastor Leonardo e agradecer pela oração em nosso favor. Amém, pastor. Amém, pastor. Eu peço desculpa para a honra e glória do Senhor. Graças a Deus. E uma honra recebendo o Senhor. Né? Todos nós estávamos com a sua presença. Né? E que tenho certeza que o Senhor irá trazer parte do Senhor alguns comentários a respeito de temas atuais. Não é? Amém. Não é? No momento o Senhor está com. E o que eu tenho que dizer é o seguinte:
que mesmo em tempos de pandemia, até aqui nos ajudou. Amém. E nós só temos só agradecer e confiar ao Pai Celeste que tudo isso vai passar e que no momento exato iremos retornar às nossas igrejas mais firme e forte e dar valor a realmente. Amém. Que o Senhor seja bem-vindo. Tá, muito obrigado. Muito obrigado, irmão Sávio. É alegria para nós participar junto com os irmãos e ter esse contato com a associação que está, assim, assumindo o seu papel, mesmo dentro da pandemia em que nos encontramos, do isolamento social. E nós louvamos a Deus pela disposição, disponibilidade de cada batista pernambucano em que possamos estar vencendo esse momento de pandemia, esse momento em que os templos podem ter ficado fechados, mas as igrejas estão vivas e continuando a fazer a sua obra, e cada um de nós aprendendo um pouco mais a respeito dessas tecnologias que podem nos unir mesmo à distância, né? E então os irmãos estão aí na região da Mata Centro, né? Eu estou aqui na região metropolitana e a gente poder ter contato nessa hora. E desta mesma maneira as igrejas estarem passando por esse momento de, a gente pode dizer, de reinvenção. Todos os trabalhos sendo reinventados, pastores procurando se adequar, aprender a usar algum tipo de comunicação através da internet para estar indo ao encontro das suas igrejas, estarem realizando os cultos mesmo à distância, estarem fazendo atendimento pastoral também à distância, e tudo isso é resultado da disposição de cada um de fazer o melhor para o reino de Deus, fazer o melhor para o progresso da proclamação do Evangelho. Então, a convenção vem também se adaptando dessa forma. Desde o início, o trabalho do escritório ficou sendo feito à distância e tudo sendo realizado mesmo à distância, os contatos entre o secretário interino e os colaboradores do escritório, né, sendo mantidos e as informações sendo levantadas e os contatos com as igrejas também. E então esse foi um período que foi muito produtivo para todo esse trabalho também do escritório da convenção. E louvamos a Deus pela vida do pastor Edivar Jimenez, que tem assim se desdobrado para buscar os melhores meios de administração, de transparência, de buscar, não que as gestões anteriores não tivessem transparência, não é isso, mas assim buscar mostrar cada vez de uma maneira mais clara e objetiva para todas as igrejas tudo aquilo que a convenção tem feito e a busca que temos pelo apoio ao trabalho às igrejas, para o apoio ao trabalho missionário, e então tudo sendo feito com muita clareza para com todos, de tal maneira que todos possam estar com o conhecimento do que está sendo feito. Também foi um período bastante difícil em termos das nossas reuniões, mas conseguimos ter tanto muitas reuniões da diretoria, reuniões com o Conselho Deliberativo do Colégio Americano Batista, reuniões mesmo com o Conselho Geral da Convenção. Na última sexta-feira, ou seja, ontem, né, tivemos esse encontro com aqueles que são os conselheiros, né, toda a diretoria, todos os presidentes de associação, todos os membros eleitos para o conselho, para que todo o trabalho da convenção possa
ter continuidade. Precisamos adiar a nossa Assembleia. A Assembleia que deveria ter acontecido em abril não pôde ser feita, porque não havia condição de reunião e nem hoje há ainda. Mas ontem tivemos reunião do Conselho da Convenção e aproveito para transmitir essa informação em primeira mão para as igrejas aí da Mata Centro, se bem que aqui, agora, como estamos conversando através do Instagram da própria convenção, então esse sinal está sendo transmitido para batistas em todo o estado. E ficou decidido na reunião de ontem do Conselho Geral que a Assembleia Ordinária estará, então, tendo todos os assuntos permanecendo sobre a mesa para a Assembleia de 2021. Então, claro, todo o trabalho estará sendo continuado. Neste ano não teríamos a eleição de diretoria, de qualquer forma, o mandato da diretoria já é até abril do próximo ano, e pela dificuldade que teríamos de ter um quórum de mais de 100 igrejas como quórum mínimo possível para a realização de uma assembleia, e aí nesse tempo, com o isolamento social, com limitação de número de pessoas em reuniões, em cultos, então o Conselho Geral achou por bem e aprovou por unanimidade que as matérias que haveriam de ser apresentadas na Assembleia de abril passado permaneçam sobre a mesa até a Assembleia de 2021, e então que ficaria suspensa a realização da Assembleia deste ano. Mas todos os trabalhos continuam em andamento, apenas os mandatos dos membros do Conselho que estariam vencendo nesse abril foram adiados para o próximo ano, em abril do próximo ano. Então, 1/3 dos membros eleitos, que são 5, eles estariam, então, prorrogando os seus mandatos até abril do próximo ano, para que, dessa forma, haja toda uma continuidade em todo o trabalho. Então, foi necessário haver realmente toda essa reinvenção. Mas dá alegria, irmão Sávio, ver como as igrejas estão prosseguindo, mesmo assim, diante dessas dificuldades, né? E a nossa própria convenção também continuando os seus trabalhos. Então, a gente louva a Deus por esse empenho de cada pastor, cada diácono, cada membro das igrejas congregados, e algumas igrejas, muitas igrejas, experimentando crescimento no meio da pandemia, porque pessoas começaram a procurar mais ouvir a Deus, buscar se aproximar de Deus, e sentindo o isolamento em que estão vivendo, entendendo que a igreja tem sido esse ambiente de acolhimento, esse ambiente de acompanhamento, né? E o propósito de Jesus é esse, é o discipulado, né? Fazei discípulos, né? E então as pessoas poderem dar o ombro de maneira figurada, porque agora, né, a proximidade não é possível, mas de maneira figurada, poder dar o acolhimento, dar o abraço virtual e então poder dar o suporte às pessoas que têm buscado se aproximar de Deus, se aproximar de igrejas, e então ver todas as igrejas assim, continuando o seu trabalho. E... sim. Pegando um ganchinho na sua palavra. Sim. Aqui na Associação Mata do Norte do Rio, nós temos eu acredito que algumas pessoas, líderes de igreja, convenção já tem feito essa pergunta. A respeito da
alguns problemas crônicos, né? E esse realmente completa isolamento, não pode participar nem de reunião. Aí eu passo, irmãos sempre fazem. Será que temos que possivelmente ter uma vacina para que nós possamos ou ficarmos imunizados para participar de uma forma pessoal dos cultos? Você pergunta se devemos esperar a criação de uma vacina para podermos ter a oportunidade de voltar aos cultos, é isso? Principalmente para algumas pessoas a gente tem contato. E ele sempre faz essas perguntas, tem que esperar ter uma vacina. De fato, assim, esse é um tempo que a gente nunca imaginou que viesse a experimentar, né? Viesse a vivenciar, né? Parecia coisa que era apenas de filmes de ficção. E, de repente, começou a surgir no começo do ano, em outros lugares, vindo primeiro da Ásia, depois Europa, e até que chegou no Brasil. E pensávamos, eu lembro de quando na nossa igreja, uma das líderes, a líder da educação religiosa, ao fazer os planejamentos de termos escola bíblica através da internet e coisas assim, e ela perguntou para quanto tempo a gente deve se preparar. E, antevendo essa realidade em que estamos, eu disse para ela, a gente precisa se preparar para pelo menos 3 meses. A gente tinha aquela expectativa de que poderia ser que com um mês e meio, a gente pudesse estar saindo dessa pandemia. Mas foi necessário preparar já para 3 meses desde o começo. A gente não sabe ainda quanto tempo vai levar, mas a gente sabe que tudo isso está nas mãos de Deus. E que, então, o tempo certo será o tempo de Deus. E nós louvamos a Deus porque, neste século, nós podemos dispor dessas ferramentas que estamos usando aqui para ter essa conversa com tantos batistas e outras pessoas, mesmo não sendo batistas, mas que acompanham esta live, e podemos, assim, ter essa comunicação. Graças a Deus por isso. Mas a maneira como estaremos saindo, quando estaremos saindo, nós não podemos saber ao certo. De toda forma, chegamos a uma condição de uma certa estabilidade nessa enfermidade. Agora, precisamos estar preparados para que, mesmo que isso ainda se prolongue, nós não sabemos, estamos experimentando uma abertura, não sabemos se isso pode trazer um agravamento da pandemia e que depois tudo precisa ser fechado novamente, ou se vai permanecer exatamente da forma que está, com uma certa limitação, havendo uma participação mais limitada. Por quanto tempo? Não sabemos, mas sabemos é que nós nos colocamos para servir ao Senhor. Né? E, assim, eu preparei uma palavra, na palavra de Deus, para esse nosso encontro, que tem um pouco a ver com isso. Amém. E aí, eu creio que eu passaria para essa palavra. Depois disso, a gente pode continuar e até trazendo perguntas que possam vir aí pelo chat, né? E a gente procurando atender. Mas eu queria ler um texto que se encontra em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23. Estaremos lendo, a princípio, apenas o versículo 13. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13. E devemos ficar com a Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai dar uma passeada no texto que antecede e no texto seguinte.
E aqui a gente vai encontrar Davi. Davi já está numa fase de idade adiantada, né? Mas ele tem ao seu redor os que foram chamados os 30 valentes de Davi. De fato, esse texto vai mostrar que eles foram ao todo 37. Eu creio que essa variação nesse número é porque, a princípio, aqueles 30 ganharam fama, mas a maneira como aqueles 30 estavam dispostos a servir ao rei fez com que outras pessoas também se dispusessem e se aproximassem e se aliassem àqueles 30, se incluíssem entre eles. E então, tendo chegado a 37 que são relacionados aqui neste capítulo. Mas o versículo 13, então, do capítulo 23, diz: também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. E então, diz aqui que 3 desses 30 valentes chegaram junto, né, de onde estava Davi, na caverna de Adulão, não daquela ocasião em que ele tem um encontro com Saul, já bem mais adiante no tempo. Ele agora está enfrentando uma dificuldade com os filisteus. E os filisteus estão acampados no Vale dos Refaíns. E aqueles 3 que eram, a gente pode dizer, cabeças dos cabeças, né? Aqueles que eram os valentes entre os valentes. A gente pode ver um pouco antes, a partir do versículo 8, alguma descrição de quem eram esses, né? No versículo 8 diz: são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Então, a gente pode ter uma ideia da valentia desse Josebe-Basebete. Ele sozinho lutou contra 800 armados com uma lança e prevaleceu contra eles, né? Numa batalha. De uma vez ele venceu 800. É bom lembrar que nós estamos tratando aqui de um tempo onde imperava a lei do mais forte. E ainda mais, não bastasse o fato de que uma nação mais forte vinha e dominava uma mais fraca, e como acontecia com os filisteus, o que os filisteus faziam é que eles deixavam a nação de Israel trabalhar. E eles plantavam a terra, e eles cuidavam de todo. Quando chegava na hora da colheita, então eles vinham e invadiam. Eles invadiam com um exército inumerável. A gente lembra da história de Gideão, né? Que Gideão lutou ali com os midianitas, né? Mas que eles vinham assim como exércitos numerosos e chegavam numa região e tomavam toda a colheita. E o povo que trabalhou, plantou, cuidou, regou. E aí, na hora da colheita, eles vinham para tomar. E essa é uma ocasião em que os filisteus agora chegam, e o texto bíblico onde nós lemos diz que eles chegaram no tempo da cega. Aqueles 3 amigos de Davi chegaram até ele no tempo da colheita. E então é nessa hora que os filisteus estão vindo para tomar. E acrescente-se a isso o fato de que havia aquela crença de que a nação que fosse vitoriosa contra a outra é porque o seu Deus era mais poderoso do que o Deus da outra nação. E então, aqui esses valentes, eles estão lutando não apenas para defender as suas vidas, as suas famílias, a sua colheita, mas também defender o nome do Deus de Israel. E então, este homem aqui é o primeiro desses 3 principais. Depois, o versículo 9 vai dizer: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi,
quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde ele já estava, somente para tomar os despojos. Eleazar, então, foi um segundo desses três, que era valente também, a ponto de que ele sozinho lutou contra os filisteus e botou os filisteus para correr, a ponto... E os filhos de Israel já tinham fugido com medo, mas depois que ele ganhou dos filisteus, eles voltaram para lançar mão do despojo daquela batalha. Então, Eleazar, e o texto bíblico diz que ele lutou tanto, fez tanta força na mão, que a sua mão ficou agarrada no punho da espada, ele não conseguia largar, travou a sua mão, de tanto cansaço daquela luta, daquela batalha, e ele lutou até ser vitorioso, mas o texto bíblico diz que efetuou o Senhor grande livramento através de Eleazar. Aí o versículo seguinte, o versículo 11, diz: depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então, quando a gente leu no versículo 13, que 3 dos 30 cabeças chegaram a Davi, os estudiosos entendem que se trata exatamente desses 3 que foram relatados imediatamente antes. E então, eles se chegam a Davi, e Davi estava diante, a pouca distância de onde estavam acampados os filisteus. E aí é interessante que, a partir do versículo 14, há um relato na história de Davi ímpar. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém, lá nesse vale do Refaim que fica na entrada para Belém. E lembremos que Belém era a terra de Davi, era a terra onde ele nasceu, e onde haveria de nascer o Jesus, não é? E então, no versículo 15 diz: Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, Davi conhecia bem aquela cidade, sabia daquela porta e do poço junto à porta de Belém, e ele diz, então, quem me dera beber daquela água. Dizem os estudiosos desse texto de que assim, o que Davi estava se referindo era como seria bom ver a minha cidade livre da presença dos filisteus, e que aquela água tivesse à disposição, não? E que ele pudesse chegar a Belém e beber daquela água. Mas ele não queria apenas beber daquela água, ele queria que os filisteus não estivessem assim, presentes na região para tomar tudo aquilo, porque os israelitas, né, os judeus estavam trabalhando ali. Mas só que aqueles 3 homens, né, ouviram que, quando Davi disse isso. E então o versículo 16, então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Aqueles 3 homens eram tão fiéis ao seu rei, que eles se dispuseram, pelo simples fato de que Davi disse, como eu gostaria de beber da água daquele poço. Eles então partiram e atravessaram a guarnição dos filisteus, né? Eles atravessaram aquele acampamento. E a gente pode imaginar, pelo relato do que foi dito a respeito desses 3 homens, nos versículos iniciais desse texto, de que eles entraram ali pelo meio, arrebentando o que tivesse pelo caminho, né? Até que chegassem até aquele poço, tirassem daquela água e voltassem novamente
pelo meio do acampamento dos filisteus e trouxessem daquela água para Davi. Eu queria que a gente desse uma parada aqui no texto, a gente vai continuar só um pouco mais nele, mas porque temos aqui reunida a união de homens da região Mata Centro, né? E aqui a gente tem um relato de homens que eram valentes, eles eram hábeis com as suas armas e eles eram corajosos para atravessar o acampamento dos filisteus, né? Eles estavam disponíveis, então, para fazer isso e destemidamente. Eles tiveram, então, a coragem, eles eram fortes, eles eram hábeis e eram destemidos. E eles foram e fizeram aquilo pela fidelidade que tinham ao seu rei. Nós temos um rei que é muito superior ao rei Davi. A gente sabe que aquela fidelidade que eles tinham para com o rei Davi é porque Davi era aquele exemplo para toda a nação. Davi foi aquele que foi ao encontro de Golias, quando era pouco mais do que um menino, um adolescente. E ele foi contra Golias. Depois a gente vai ver Davi como general do exército de Saul. E ele, como general do exército de Saul, apesar de Saul ser um rei também valoroso nas suas batalhas, mas as mulheres começaram a cantar em determinado momento na vida do rei Saul. Saul foi vitorioso contra milhares, mas Davi foi vitorioso com dezenas de milhares, né? E então que Davi teria sido 10 vezes mais vitorioso do que Saul. E então, esse era o Davi a quem aqueles homens seguiam. Era esse homem que lutava da maneira como lutou com Golias em defesa do nome de Deus. Porque Golias estava afrontando o nome de Deus. E então ele diz, eu vou ao encontro desse homem em nome do Deus de Israel. E então, esse era o exemplo de vida que, então, o Davi deixou para com o seu povo, para com o seu exército. E então aqueles 3 homens, se é para agradar a este rei, se é para satisfazer um desejo deste rei, eles atravessam o acampamento do inimigo para buscar aquela água. Nós temos um rei muito superior a Davi. Ele, sim, atravessou a morte por nós. Não? Ele foi que entregou a sua vida, se submeteu a morrer em nosso lugar. E então, se Davi se dispôs a enfrentar riscos pelo bem da sua nação e em defesa do nome do seu Deus, Jesus, sendo Deus, ele é que assumiu a morte no nosso lugar para que nós pudéssemos ter perdão, vida eterna, vida em abundância, pudéssemos ser transformados em instrumentos na mão de Deus para a realização da sua vontade. E então, o que é que Deus requer de nós hoje? E a gente olha assim no meio dessa pandemia, nós estamos numa guerra. Como Davi e os seus homens estavam numa guerra. Não é? E nós precisamos ser esses homens que, sendo fortes, hábeis na palavra de Deus, hábeis em descobrir formas de comunicar a mensagem do Evangelho, mesmo no meio da dificuldade, que possamos atravessar o acampamento inimigo para resgatar vidas para o Senhor Jesus Cristo. E então, precisamos ser esses homens destemidos, como aqueles 3 que eram servos de Davi e que se dispuseram a satisfazer um desejo do seu rei. Qual é o desejo que o nosso rei Jesus tem a nosso respeito? É que nós estejamos cumprindo com a grande comissão. E a grande comissão diz, ide, fazei discípulos de todas as nações.
E, de repente, a ordem de Jesus não é assim: ide fazer discípulos de todas as nações se não houver guerra, se não houver pandemia, se não houver isolamento social. Ele diz: ide, fazei discípulos, em qualquer circunstância. E isso tem atravessado os séculos e chegou até nós. Quantos cristãos sofreram ao longo da história para que pudessem estar levantando essa bandeira da proclamação do Evangelho? E então, agora, isso está nas nossas mãos. E no meio da batalha que enfrentamos, graças a Deus, não é aquele tipo de batalha em que o exército inimigo pode, de repente, entrar na nossa casa com espadas e lanças ou com as armas dos dias de hoje, né, de pistolas e fuzis. Mas, pelo menos para nós, existem lugares no mundo onde isso pode acontecer a pessoas pelo simples fato de seguirem a Jesus. Para nós não está neste nível, mas está neste nível o podermos nos reinventar, o podermos buscar meios de proclamar o Evangelho, de podermos utilizar esta ferramenta e, sabe, Deus abençoe a você aí como instrumento de Deus entre os homens da associação, cada pastor que está também assumindo essa batalha, né, liderando essa luta, e independentemente de podermos voltar para o templo, não podermos voltar para o templo, mas a ordem de Jesus permanece a mesma: ide, fazei discípulos. E então, agora nós estamos na campanha de missões estaduais. O tema da campanha é: pela vida em Jesus, eu coopero. Pela vida em Jesus, eu sou um cooperador nessa ordem que Jesus nos deixou de fazer discípulos, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E então, cooperando todos nós juntos para que o Evangelho esteja em expansão no nosso estado. Cada igreja fazendo a sua parte no seu lugar, mas, ao mesmo tempo, auxiliando, através da convenção, as demais igrejas, auxiliando aos trabalhos que são trabalhos cooperativos que realizamos, e que, desta forma, possamos estar desenvolvendo todo o nosso potencial como batistas no nosso estado. Nós somos mais de 500 igrejas. O último número a que tive acesso foi de 514 igrejas e de 285 congregações em todo o estado. Isso faz o número de 799 igrejas e congregações. Como desde que eu ouvi esse número, alguma congregação já deve ter sido aberta, então fechamos 800 igrejas e congregações em todo o estado, onde o Evangelho é proclamado, né? E então, assim, louvado seja Deus por cada um que realiza a sua parte, né? Que faz aquilo que está ao seu alcance, para que o vizinho possa conhecer o Evangelho, que a gente possa se aproximar das pessoas à nossa volta, se aproximar como amigos, para que essas pessoas possam aprender que, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus, nós nos tornamos pessoas confiáveis, nós nos tornamos pessoas a quem aqueles que estão à nossa volta, nossos vizinhos, nossos conhecidos, nossos amigos, nossa família, a quem eles podem recorrer no momento da dificuldade. E que, nesse recorrer a nós, possamos estar expressando o amor de Deus, estar expressando que Deus ama a todas as pessoas e Jesus morreu de braços abertos, acolhendo a todos, atraindo todos a si mesmo. E então, que a nossa maneira de viver para com aqueles que estão próximos a nós esteja abrindo caminho para que o Evangelho seja, então, compartilhado com vida, compartilhado perguntando se a pessoa quer que ore por ela, compartilhado depois perguntando se a pessoa gostaria de que nós lêssemos a Bíblia juntos,
se quer conhecer um pouco mais da Bíblia, e dessa maneira, nós fazendo aquilo que está ao alcance perto, mas também promovendo o sustento daqueles que estão indo ao longe. Cada crente fazendo a sua parte ao entregar o seu dízimo, a entregar a sua oferta missionária, e nesse mês de missões estaduais, procurando investir na obra missionária em nosso Estado. Cada igreja podendo participar através do plano cooperativo. Se a sua igreja, então, de cada um que nos ouve aqui nesta hora, verifique se a sua igreja tem sido participante do plano cooperativo. O plano cooperativo significa cada igreja entregando 10% daquilo que recebe como dízimos e ofertas, entregando para a convenção estadual. A convenção estadual entrega também 10% de tudo que recebe das igrejas para a Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira, por sua vez, entrega um percentual para a Aliança Batista Mundial. E, ao mesmo tempo, cada uma no seu nível, promovendo a obra missionária em nosso Estado, promovendo a comunhão entre as igrejas, a integração em todo o trabalho. Esta reunião que temos aqui é justamente um grupo de igrejas que faz parte de uma associação, né, que está realizando a obra conjuntamente. E então, também a obra da educação cristã, capacitações, treinamentos que são realizados na região metropolitana de Recife, no interior do Estado, a cada ano, em cada lugar em que é possível realizar, tudo buscando realizar da melhor forma essa obra que Deus tem nos confiado. Então, quando a gente tem, pela vida em Jesus eu coopero, e está fundamentado no texto de João capítulo 1, os versículos de 2 a 4, o versículo 4 conclui dizendo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Porque nós encontramos vida em Jesus, é que nós servimos a Ele. E esse exemplo desses valentes de Davi, e que esses 3 eram os principais, mas o texto menciona 37, e muitas vezes são mencionados os 30 valentes de Davi. E eram aqueles homens que estavam mais próximos a ele. Eram os homens que avançavam com ele na batalha. E então, que possamos ser esses valentes do Senhor Jesus Cristo. Que possamos ter essa característica. A força nossa é a que vem de Jesus. Paulo vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A habilidade nós vamos adquirindo. Aqueles homens eram hábeis na batalha, com a lança, com a espada. Nós temos a espada da palavra de Deus, nós temos, então, aquilo que podemos nos desenvolver, aperfeiçoar no serviço e sermos destemidos. Sabermos que Deus estará conosco e que nós podemos avançar com o Senhor Jesus. Então, a sua pergunta anterior foi que, assim, no meio dessa pandemia, a gente vai ter que esperar uma vacina, não sei. Mas, se a gente está no meio de uma guerra, é para o que der e vier, né? E a gente sabe que está com o Rei dos céus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores está conosco. O livro dos Salmos vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, né? E então estaremos firmes, mesmo que isso exija de nós alguma privação, não sabemos por quanto tempo. Se Deus quiser, com pouco tempo, as coisas estarão abrindo paulatinamente, mas prontos para realizar toda a obra que Ele tem para nós. É verdade, pastor. A gente usa sempre um termo aqui. Eu, como membro da igreja Vitória, nosso pastor Rubenil. Leva um abraço para ele, viu? Conhecido de longa data. Amém. Ele sempre nos diz: haja o que houver, há que tempo for, nós somos do Senhor. Amém. É a realidade.
Pastor, nós estamos infelizmente, lives também 59. Aham. Mas Desde já, toda SMHB, Associação Matação e demais e demais associações, associações, estamos agradecidos a Deus a Deus e a e a sua também para estarmos Louvado presentes, mesmo mesmo distantes, mas mas conectados conectados um com o outro. Sim. tá? Tá? Que Deus Que Deus abençoe o seu ministério, Amém. todos aqueles que derrubar, que Deus possa que Deus estar possa estar plantando essa flor em seu em sua mente. Amém. E que Deus continue continue abençoando todos Amém. de modo geral, Aham. porque feliz não é fácil. não é trabalhar com Certo. E eu gostaria de trazer assim um abraço também de toda a diretoria da convenção, né? Nós temos estado em contato permanente com a diretoria e lembrando que assim eu estou como presidente em exercício, né? O presidente eleito foi o pastor Alírio, né? Emanuel Alírio, mas que ele precisou se ausentar do país em função de um curso que surgiu e que ele teve aprovação para esse curso e precisou se ausentar. Então, imediatamente, né, o estatuto já prevê a substituição pelo vice-presidente. E, em reunião do Conselho, quando ele se despediu do Conselho, o Conselho, então, deu o seu referendo oficial, né, registrando em ata essa substituição, para que pudéssemos assumir de plenos poderes e direitos. Não sabia que estava assumindo um período onde enfrentaríamos uma pandemia. Mas aprove a Deus que assim fosse, mas temos contado com o apoio de toda a diretoria da convenção, do secretário-geral, os coordenadores, né, de missões, de educação cristã, a equipe de administração, a área de comunicação também da convenção, e nós louvamos a Deus por cada um que tem estado envolvido. Junto com a diretoria da convenção, temos estado bastante em contato com o Colégio Americano Batista, que esse momento de pandemia trouxe dificuldade para todas as escolas, né, particularmente as escolas particulares, mas até as escolas do governo sofreram com esse momento, né, e louvamos a Deus pelos passos que temos dado. E então temos caminhado junto com o Conselho Deliberativo do colégio, com a direção do colégio, e o que nós antevemos é sairmos dessa pandemia mais fortes do que entramos. E então louvado seja Deus por isso, né? Quero dizer, surgiu uma notícia aí de que o colégio foi vendido. Não foi vendido nem 1 metro quadrado do colégio, né? E estudos dos encaminhamentos que estão sendo possíveis continuam sendo feitos, mas a nossa expectativa é de podermos sair dessa pandemia de uma forma mais estável e promissora do que quando entramos. E então, louvado seja Deus por todos aqueles que têm estado debruçados em cada área de trabalho da nossa convenção e que Deus nos guie para aquilo que seja o seu propósito. Obrigado, então, Sávio, por essa oportunidade de estar junto com os irmãos aí e louvamos a Deus por esse time dos valentes do Senhor Jesus Cristo aí na Mata Centro. Todos nós, pastor. Todos nós. Amém. Vamos, abençoe. Amém. O Espírito Santo Seja sempre presente na tua Amém. Amém. fazendo
mais sabedoria, porque ser líder uma conta de um estado não é fácil, não é fácil. Louvado seja Deus por tudo isso, né? Mas nós temos um Deus que pode todas as coisas. Amém. Amém. Está ao nosso lado. Amém. Amém. Ok, irmão Sávio. Deus abençoe a todos. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe a cada um, a paz para todos. Até. Pastor. Deus abençoe. A graça e a paz, amados irmãos, mais uma vez. E nesta noite, para termos há poucos minutos, tivemos o prazer de estarmos com o nosso pastor da nossa Convenção Batista de Pernambuco, pastor Alberto, né? Só temos a agradecer a Deus por mais uma live, agradecer a todos os amados irmãos que esteve presente e participando conosco. E nesse momento eu convido o nosso presidente da SMHB, irmão Severino. Irmão Severino, ele é presidente da SMHB, Associação Mata Centro de Pernambuco, e também trabalha junto com o nosso pastor Leonardo, que é da PIB de Gravatá, que é da nossa convenção aqui, né, na Mata Centro de Pernambuco. Ele é presidente dos pastores daqui, né? Irmão Severino está com a oportunidade para nós podermos encerrar esta live em nome do Senhor Jesus. Estarei enviando uma solicitação para o amado nesse momento e aguardando a sua participação. Aguardando, irmão Severino. Graças a Deus, irmão Sávio. Firme e forte. Amém, meu irmão. Quantos minutos eu tenho? Infelizmente, hoje tivemos um problema de transmissão, conexão, mas para a honra e glória do Senhor, deu tudo certo. Né? Que Amém. Deus continue abençoando toda a nossa associação, junto a outras associações também que fizeram parte. Agradecer a Deus pela participação do pastor Alberto, a todos os pastores da nossa associação Mata Centro que faz presente, todas as sociedades SMHB da Mata Centro de Pernambuco, né? Nós tivemos participações do pastor Joelso Rocha de Xangã, está presente, pastor Adriano da PIB de Pomos, né? Pastor Leonardo da PIB de Gravatá, né? Tivemos participação também do pastor Fabiano da Igreja Batista de Queiroz e outros pastores, né? Mas nesse momento nós temos a agradecer ao Senhor por mais uma live, pedir perdão aos irmãos por alguma falha técnica de transmissão, mas o amado irmão está com a oportunidade, não é, de agradecer nesse momento e deixar uma mensagem da parte do Senhor também, assim que o Senhor permitir. Amém. Eu tenho quantos minutos mais ou menos? Uns 3? Olha, tem pouco tempo aqui, eu acho que 2 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. Eu só queria agradecer a Deus, né, por esta palavra que Deus trouxe ao nosso coração nesta noite. Agradecer a Ele porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Queria agradecer ao pastor aí pela mensagem, né, pelo carinho que ele teve com nós, os homens da associação, respondendo o nosso convite, né, de trazer não somente uma mensagem, mas também de trazer alguns esclarecimentos para cada um de nós. Louvo a Deus pela vida do pastor Leonardo, né, que está sempre junto conosco. Cada pastor, né, que verdadeiramente tem estado junto conosco, nos apoiando. Eu só tenho que louvar o Senhor, né, por essa diretoria da Sociedade de Homens, que tem vários homens de Deus, né, irmão Fernando, irmão Antônio, irmão Sávio, né, eu louvo a Deus pela sua vida. Então nós só temos a agradecer a cada um de vocês, pastores. E dizer ao pastor que trouxe a mensagem essa noite do nosso coração, nosso presidente, do carinho, do respeito que temos pelo Senhor e da certeza absoluta de que Deus sabia todas as